Saúdo a todos com a paz do Senhor nesta noite. Amém. Noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de estar em sua presença. E você que chegou aqui embaixo dessa chuva, desse chuvisco, deste frio, você é um bem-aventurado. Vou aqui te trazer uma palavra que se encontra em 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. E você vai me ajudar a ministrar esta palavra, glorificando, exaltando e se concentrando, prestando atenção no que o Senhor Ele quer falar em cada coração esta noite. 2 Samuel 9, que diz assim: e disse Davi, eu vou ler o texto todo para que os irmãos possam ler. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que o lhe faça o bem, por amor de Jonathan? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-se, pois a terra, tu e teus filhos e teu servo o recolherá os frutos, para que o filho do teu servo tenha pão que coma. E Mefibosete, o filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei mandar, seu servo assim fará. Teu servo, porém, Mefibosete comerá pão à minha mesa de contínuo, com um dos filhos do rei. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Aqui nesta história, uma história que ela começa falando de um certo homem este por nome Mefibosete. E para você entender a história, eu quero começar contando um pouco a história deste homem. Este homem aqui, ele, quando criança, ele era um príncipe, vamos dizer, de passagem. Por que um príncipe? Porque este menino, esta criança, nasce no castelo do rei, porque ele era neto do rei Saul. Então aqui, este menino nasce tendo tudo do bom e do melhor, tendo as melhores babás, os melhores brinquedos, a melhor alimentação que se pode ter. Afinal, ele era neto de um rei e filho aqui do filho do rei Saul. Mas aos 5 anos de idade acontece com esta criança uma fatalidade, porque quando seu avô perde o trono e é ali morto, e toda a sua
fugindo com aquela criança, acontece um acidente, acontece algo muito triste que muda a vida desta criança para sempre. Porque ela caiu ali por cima da criança e ele quebrou ambos os pés e ficou aleijado. E ali começa aquela criança que tinha tudo, nasceu em berço de ouro, como se diz hoje, agora se encontra ali aleijado, se encontra sem a sua família, se encontra ali sem o seu lar, pois já estavam mortos. Ali aquele menino é levado para uma terra chamada Lodebar. O que significa Lodebar, irmão? Significa uma terra sem pasto, terra abandonada. Ali o que se planta não dá, e a pessoa que ele leva para ele, que é levado para ali, ele fica esquecido. E agora aquele menino tendo que se adaptar àquela vida miserável, àquela vida pobre, irmãos, aquela vida de esquecimento. Outrora aquele menino tinha as melhores coisas, outrora aquela criança não precisava de nada, e hoje se encontra naquele lugar. Quantas vezes na nossa vida é assim, irmãos? Às vezes nós temos tudo e caímos numa situação em que nos encontramos abandonados. E ali aquele menino, ele está além do abandono, além de estar naquela terra ali de tristeza, de solidão, ele está aleijado de ambos os pés, para acabar de completar. Então uma pessoa aleijada já estava esquecida, pior ficaria. Mas o destino daquele homem ali agora já não é mais uma criança. Aquele homem vem, cresce, se torna um adulto, mas está ali naquela terra de esquecimento, está fora ali de Israel, está fora do lugar ali de adoração, está fora, vamos dizer assim, dos olhos de Deus, pensava ele. Mas aqui neste texto que eu vou entrar, o rei, ele ali se assenta, o rei Davi se assenta em seu trono. Ali os inimigos já estavam todos mortos, não havia ali muita coisa para o rei fazer. Então o rei, sentado no seu trono, ele lembra de uma aliança que ele fez com seu amigo Jonathan. Ali eles eram muito amigos e o rei ali, eles não sabem ao certo quem vai sentar no trono, pois Jonathan era filho do rei Saul e era por herdeiro ao trono. Mas o Senhor, ele já tinha rejeitado seu avô e coloca ali o rei Davi para ser o futuro rei de Israel. E eles fazendo ali, lá em 1 Samuel, e vocês vão encontrar esta conversa, no que eles dizem, quem sentar no... Porque quando o rei ele se assentava no trono, irmãos, era o costume, quando o rei tomava o trono, destruía a família toda e a descendência do antigo rei, não podia restar ninguém. Mas ali, por eles serem muito amigos, eles fazem esta aliança, dizendo, quem se assentar no trono vai cuidar de quem restar da família do outro. E o rei, ele vem se lembrar desta aliança que ele fez antes de se sentar no trono. E ele manda chamar o servo, ele manda chamar Zibe e pergunta, ainda há alguém? Ainda restou alguém que pertencesse à família de Saul? Porque eu quero usar de benevolência. Eu tinha uma aliança com meu amigo Jonathan, então eu quero saber se há alguém para que eu possa ali cumprir a aliança que eu fiz com meu amigo antes dele ser morto. E Ziba, ele diz assim, tem sim, ainda resta um. Ele era filho de Jonathan, neto de Saul. Mas ele está numa terra, que é terra de esquecimento. E o rei, na hora, ele se manda chamar, vai atrás deles. E incrível, irmãos, que nesta passagem aqui, quando ele pergunta para Ziba,
ele traga ele. Aonde ele está? Ele está lá em Lodebar, uma terra de esquecimento, uma terra onde não tem vida, onde o que a gente planta não dá, uma terra sem sonhos, uma terra sem pasto, terra de abandono e esquecimento. Quantas vezes na nossa vida é assim, irmãos? Muitas vezes alguém te olha e te olha como se você não serve para nada. Muitas vezes acontece na nossa vida quando alguém só olha para a deficiência de alguém. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar o lado bom das pessoas e eles só focam no lado ruim. Ele disse aqui, é aleijado de ambos os pés. E o rei lhe diz, e ele está na casa de Maqui, lá em Lodebar. Então o rei Davi tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. O rei mandou chamar ele lá onde ele está, irmão, na terra de esquecimento. Esta palavra é uma palavra muito forte, porque é como se simbolizasse a nossa vida sem o Senhor. Sem Deus, sem o Senhor, nós estávamos o que outrora, eu e você, estávamos lá na terra de esquecimento. Éramos julgados pelas pessoas, as pessoas só viam o nosso lado ruim. E o que o Senhor fez? Usou de benevolência para mim, para você, porque no mundo, irmãos, não valíamos nada. Satanás fazia com a gente o que queria. Estávamos ali jogados, como está aqui Mefibosete. Mefibosete, desde os 5 anos, era esquecido, era sem valor para as pessoas, porque quando o rei pergunta a Ziba, ele logo diz, ele é aleijado, ele não serve para nada, e para acabar de terá está ali esquecido. Como que ele quisesse dizer, para quê, rei? Tu vem te lembrar de uma pessoa sem valor? É isso que o Senhor lhe faz comigo e com você. Nos tira de uma terra de esquecimento, nos tira de Lodebar, nos tira do mundo e nos coloca o que? Como príncipes na sua presença. E aqui ele manda chamar, ele traz ele ali para o castelo e diz para ele, ele se prostrou, ele chega e se prostra na frente do rei. E o rei Davi diz, és tu, Mefibosete? Ele disse, servo teu. E ele disse, não temas, porque de certo eu vou usar de benevolência contigo. Imagine ali o que aquele homem estava ali, imagine o coração daquele homem que de certo o rei me achou e vai mandar me matar, porque era de costume. Mas ele disse, ei, não temas, porque eu vou usar de benevolência contigo. Eu vou restituir tudo que foi tirado de ti, tudo que tu tinha quando tu era criança e o inimigo te tirou. Eu vou te restituir, vou te restituir as terras do teu pai. E aí aquele homem ainda diz, e ele diz, mas além de eu te restituir tudo que foi tirado de ti, mas tu vai comer pão de contínuo na minha mesa. Ou seja, tu vai sentar na mesa do rei para comer pão todos os dias, porque ali os coxos eles não gostavam de Davi, e Davi ali disse que um coxo não poderia entrar no castelo para comer pão na mesa dele por ser coxo. Mas ali aqui nesta palavra, quando ele viu a Mefibosete, diz, tu vai comer pão de contínuo na minha mesa. E aquele homem sem entender, irmãos, aquele homem que havia sofrido tanto, que jamais pensou que o Senhor ia ter benevolência, ia se lembrar dele novamente, irmão. Quando ele vê ali o rei dizendo essas palavras, ele fala, quem é teu servo? Isso aqui é muito forte. Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu?
que aceita o Senhor e o serve, Ele muda, Ele tira da terra do esquecimento e coloca tudo novo. E este homem, sem acreditar, este homem ali naquela terra abandonado, ele não acredita que vai ter uma nova chance, irmão. E ele diz: eu vou restituir tudo que tu perdeu, eu vou restituir cada terra que era do teu avô, tu vai ser tratado como um príncipe. E aquele homem no chão ali, irmãos, com aquela roupa ali rasgada, porque estava ali numa vida desgraçada. E aquele homem ouve o rei dizer que ele, a partir daquele momento, vai ser um príncipe, vai se vestir como um príncipe. E ele fica sem acreditar. E ele diz a Ziba: tu vai trabalhar para este homem, os teus filhos vão trabalhar para este homem. Mas tem um detalhe: ele vai comer comigo todos os dias. Imagine, irmãos, quando aquele homem chega ali no palácio, no castelo, para todos os dias comer na mesa de Davi, comer na mesa do rei. Aquele homem que outrora estava abandonado, jogado ali no mundo, jogado no esquecimento, agora está vestido como um príncipe, comendo na mesa do rei. Irmãos, isso é muito bonito, porque isso que o Senhor quer fazer comigo e com você, é isso que Ele faz comigo e com você. Tira do lamaçal do pecado, tira ali do mundo. Eu lembro muito bem do meu testemunho. Outrora eu estava jogada no mundo, irmãos. Eu achava que uma noite de festa, uma noite ali de diversão, ia ser bom, realmente era, mas no outro dia eu estava com vazio no peito, com vazio ali, com uma dor no coração, que nada poderia preencher. Então, eu me lembro, meu pai e minha mãe, eles não moram em Belém, eu sou marajoara, moram todos lá no Marajó. E quando eu chegava ali, o meu pai já sabia que eu não ia parar em casa, porque tem as amizades do mundo, tem aquelas pessoas que vêm muitas vezes te tirar do teu conforto, para levar ali para uma noite, para levar para uma festa, para te oferecer bebida. E era assim mesmo. E aí a minha mãe falava para mim, o meu pai me aconselhava e eu não queria saber. E achava que estava bom, estava que nem o filho pródigo, que quando saiu da casa do seu pai, pegou sua herança, ele achava que estava bom. Tudo que aquele jovem quis, ele fez no mundo. Ali comprou o que quis, aproveitou do que quis, bebeu o que quis, comeu o que quis. Mas tem uma hora que tudo acaba, e ele sente o que? Saudade da casa do pai, porque na casa do pai há fartura de alegria, na casa do pai estamos bonitos, estamos vestidos que nem príncipe, irmãos. Mas lá no mundo não, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele fez ali com aquele jovem, e aquele jovem se encontra num momento de grande fome, e todos aqueles amigos que ostentavam com aqueles jovens foram embora, e não restou mais ninguém. E ele só restou ali aonde? Um lugar para aquele jovem cuidar de porcos. E quando aquele jovem estava alimentando os porcos, sentiu um desejo de se alimentar com as bolotas, sentiu vontade de comer a comida daqueles animais. Essa história tem muito a ver com Mefibosete, por quê? Porque outrora estavam sendo tratados como príncipe, outrora estavam comendo do bom
Mefibosete, a nos tirar ali da terra do desprezo, a nos tirar da onde ninguém nos dá nada, nos colocar ali uma roupa nova, uma roupa limpa e nos fazer comer na mesa do rei. Ali todos os dias aquele homem ali vem comer na mesa do rei, vem comer o banquete na mesa do rei. E assim o Senhor faz comigo e com você. Basta muitas vezes nós tomarmos uma atitude perante ao Senhor, atitude de arrependimento. E quando ali eu vivia assim, não queria Cristo, na verdade nunca tinha conhecido. E quando vieram falar de Deus para mim, eu fui na casa do Senhor. A primeiro culto eu fiquei ali, me incomodou, mas o segundo, a palavra entrou no meu coração. E eu que não valia nada, irmãos, para a sociedade e nem para minha família, eu tomei uma atitude. Quando perguntaram quem quer aceitar Jesus, eu levantei a minha mão e aceitei. Eu sabia que grandes seriam os desafios, grandes seria o que eu tinha que enfrentar. Mas, irmãos, o amor que entrou no meu coração pela palavra do Senhor ia me fazer enfrentar qualquer situação. E desde então estou na presença do Senhor. Não é fácil muitas vezes, mas tem o Senhor para segurar na nossa mão. Desde então o Senhor entrou na minha casa e mudou a minha vida, mudou as minhas vestes, mudou, porque o Espírito Santo é que muda, não é outra pessoa. E o Senhor ele foi se encarregando, porque Ele se encarrega. Muitas vezes a gente fica com o pensamento duvidoso, dizendo: há tantas coisas que eu vou ter que abandonar. Não, o Senhor ele está contigo para quê? O Senhor ele se encarrega. O que tu tem que fazer só é caminhar, só é te alimentar da palavra do Senhor, e o resto Ele se encarrega, irmãos. E o Senhor mudou minha vida e me colocou num nome novo, irmãos, porque Deus ele faz isso. Ele ali, se o homem não dá caráter, Ele coloca caráter no homem. Se o homem é visto como nada, o Senhor ele muda a história e nos coloca no lugar de destaque, no lugar de posição. Quando eu estava jogada no mundo, eu nunca pensei que o Senhor ia me chamar e me dar um título de missionária. Eu nunca imaginei. Eu pensei que o Senhor não ia olhar para mim com tanto carinho como olhou. Outra hora eu estava como Mefibosete, estava depressiva, estava no mundo jogada. E eu, de 5 irmãos, todo dia eu digo nas minhas orações do Senhor: muito obrigada por ter me escolhido, muito obrigada por ter me escolhido para fazer a diferença. Porque é muito bonito quando você faz a diferença no meio da tua família. E é motivo de agradecer ao Senhor. Então, quantas pessoas não se encontram como Mefibosete, abandonado, ali pensando que nada vai mudar, porque na cabeça dele ele pensava: aquela vida eu nunca mais vou ter, o que eu tinha nunca mais eu vou ter, minha família estão todos mortos, eu nunca mais vou ser tratado como um príncipe. Até o dia que o rei olha para ele, o rei olha com um olhar de misericórdia, e o futuro daquele homem foi mudado. Aquele homem agora está no lugar de posição. O Senhor restituiu tudo que o inimigo tirou dele. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida, quer restituir tudo que o inimigo tirou, tudo que o inimigo tirou da tua vida, irmãos. Deus ele está para restituir mais do que tu tinha e te dar mais do que nem tu pensas. O que tu perdeu, o Senhor ele vai colocar na tua vida em dobro, porque o rei diz para Mefibosete: tudo que era teu eu vou restituir, tudo que era teu. Tu vai ter pessoas para trabalhar para ti sem tu nunca trabalhar. Mas o pão eu faço questão que tu coma na minha mesa. Eu faço
faço questão que todos os dias tu te assente na minha mesa e coma pão. É isso que Deus quer. Esta palavra nessa noite que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor, se você não sei como está a sua situação, não conheço a sua vida, mas o Senhor, irmãos, Ele vai restituir tudo aquilo que o inimigo tirou de você. Se você deixar, o Senhor ele vai mudar a tua história. Ele vai te colocar no lugar de destaque. E tu serás um exemplo na rua que tu mora. Tu serás um exemplo no meio da tua parentela. Porque o Senhor, Ele faz assim. Ele dá vida àquilo que está morto. Ele dá existência àquilo que não existe. Basta você crer, basta você confiar, e o Senhor Ele vai se encarregar ali de consertar, de dar vida, de colocar novamente a alegria, porque nós somos príncipes, filho do Rei Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade dessa noite. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Todos receberam a palavra nessa noite, diga amém.